Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da AbrilEduca.com e hoje nós vamos conversar sobre o continente asiático. Mas antes disso, eu quero te pedir para vocês se inscrever no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula que ela tá muito top hoje. Então galera, além de ser muito grande e populoso, o continente asiático apresenta grande variedade de paisagens. Na aula de hoje nós vamos caracterizar o ambiente natural da Ásia. A maior parte do continente está no hemisfério norte, se estende desde o Círculo Polar Ártico de 80 graus até as porções ao sul de latitude 10 graus sul. Ao norte, a Ásia é banhada pelo Oceano Ártico, a leste pelo Oceano Pacífico e ao sul pelo Índico. As fronteiras mais ao norte são dadas pelos Montes Urais, que separam a parte europeia e asiática da Rússia. O Mar Vermelho e o Canal de Suez estabelecem as fronteiras entre a Ásia e a África. Na parte sudeste do continente, a Indonésia divide a ilha de Nova Guiné com Papua Nova Guiné, que marca a fronteira com a Oceania. Agora, a gente vai seguir para falar sobre algumas características naturais da Ásia. Então, relevo, hidrografia, vegetação e o clima. Bom, a imagem que está passando aí é a característica do relevo da Ásia. As partes mais fortes e escuras são áreas de maior altitude do continente asiático. Então a gente pode considerar que grande parte dessas áreas mais altas são de formação de relevo montanhoso. O tipo de relevo que predomina no continente asiático são os planaltos. Então, além da cordilheira do Himalaia, podemos destacar o planalto do Deccan. E o planalto do Deccan possui uma formação antiga e é constituído por rochas bastante desgastadas. No Japão, as formações montanhosas são bem mais recentes. A gente pode destacar o Monte Fuji, que tem mais de 3.000 metros de altitude. Esse relevo montanhoso predomina também ao norte e ao leste da Coreia e da China. As planícies estão nas bordas do continente em áreas banhadas por grandes rios. A gente pode destacar as planícies da Sibéria, que fica no território russo, a planície dos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, e a planície do rio Indo e Ganges. Por conta dessa formação mais recente do relevo, o continente asiático sofre muito com terremotos e tsunamis. Existe uma área, galera, que se chama Círculo de Fogo do Pacífico. É uma zona de elevada instabilidade geológica, cuja formação possui um aspecto de curvatura e enferradura do maior oceano do mundo, com mais de 40.000 metros de extensão e se situa ao leste das Américas e a leste da Oceania. Outro fato que precisamos destacar é a formação do Himalaia. O Himalaia se distribui por Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão. A cadeia montanhosa do Himalaia possui a maior altitude do planeta e é a montanha mais jovem do planeta. Foi formada há apenas 50 milhões de anos. Essa cadeia montanhosa resultou da colisão da placa continental indiana. Então, essa é a característica geral do relevo asiático. Sobre a hidrografia asiática, o oeste do continente, podemos destacar os rios Tigres e Eufrates. Nas margens desses rios se fixaram muitos povos no decorrer de milhares de anos. Então, por conta da alta declividade dos terrenos, esses rios ganharam diferentes usos, como a navegação, a irrigação e também a obtenção de energia por meio da construção de hidrelétricas. Já nas áreas de planalto, galera, os extensos rios Obi, Yenisei e Lena são bastante utilizados para a geração de energia elétrica. Os rios Indo e Ganges, que estão localizados no Paquistão e na Índia, são importantes para o abastecimento das áreas que possuem muitas pessoas. Na China acontece a mesma coisa, galera. Os rios Azul e Amarelo cortam as planícies e suas fozes estão entre as áreas com maior densidade demográfica do planeta. Então, os rios, galera, eles têm grande importância dentro da sociedade, ou seja, nas demandas da população. O que a população precisa, certo? E aí o rio vai trazer essa energia, vai trazer também essa água potável, além, lógico, de servir para a navegação, para o comércio, para a plantação, enfim, o rio é bastante dinâmico, galera. Então, gente, essas são as características gerais da hidrografia asiática. Agora a gente vai falar da vegetação e do clima conjuntamente para entender mais facilmente os dois. Então, a grande extensão do território asiático
garante ao continente variados tipos de clima que, quando combinados a outras características naturais, dão origem às mais variadas vegetações. Então prestem atenção, galera. O território do continente asiático é marcado pela devastação por causa da extração dos recursos naturais. Então, as práticas agrícolas, a pecuária e, lógico, a urbanização e a industrialização vai contribuir para essa devastação. Aqui no Brasil, a gente sabe bem como isso aconteceu, né? Então, o norte do continente asiático vai apresentar climas do tipo polar e frio, com invernos longos e rigorosos, chegando até 50 graus negativos. Nessas áreas, gente, de clima polar e frio, predominam a vegetação de tundra, e nas áreas mais ao sul, predominam as vegetações de taiga, que é mais intensamente explorada pela indústria de madeira e celulose. As áreas da Indochina, do Himalaia e o arquipélago da Insuíndia têm florestas com alta biodiversidade que se desenvolvem em climas equatorial e tropical e são marcadas por altas temperaturas e muita chuva. A área central e o Oriente Médio predominam os climas áridos, semiárido e desértico. Essa região vai ser marcada pela alta amplitude térmica. A parte mais oriental da Ásia, onde se localiza China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia, apresentam climas subtropical e temperado, com florestas com estes nomes também. A oeste predominam os climas frio de montanha e desértico. O que isso tudo quer dizer dos climas? O continente asiático, por ele ser bastante extenso e ter uma latitude bem grande, o tipo climático dele vai variar bastante, certo, galera? Então você vai ter um clima equatorial, você pode ter um clima desértico, que é exatamente o oposto do clima equatorial, você pode ter um clima polar, que é aquele famoso menos 50 graus negativos. Então a latitude é o fator climático aí que vai influenciar muito nos climas do continente asiático. Certo, galerinha? Bom, antes de eu fechar a aula, eu quero dar uma dica para você que está aí com dificuldade de aprender as coisas na escola, está indo mal na provinha, certo? Aqui na brioeduca.com a gente vai te ajudar a reverter essa situação. Então clica aí na descrição desse vídeo, vai lá no site e fecha com a gente, que vai ser bem legal ter você com a gente, pra gente te ajudar nessa caminhada. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.